Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje nós estudaremos sobre os povos pré-colombianos, tá? Quem foram esses povos, como eles eram organizados, quem eram esses povos, como que era a sua organização social, como que era a política, como que era a religião desses povos, tá? Então nós estudaremos sobre esses povos agora, ok? Nas aulas anteriores nós vimos sobre os povos africanos, tá? Que é o que compõe ali a povoação das Américas, esses povos a gente estuda ali na colonização das Américas, ok? Então, o nosso foco de hoje será os povos pré-colombianos, ok? Muito bom. Quem eram, pessoal, esses povos pré-colombianos, tá? Então, esses povos, eles são aqueles povos que viviam já aqui na América antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo em 1492, tá? Então, antes da chegada dos europeus, dos portugueses aqui nas Américas, esses povos, eles já existiam, eles já habitavam aqui nas Américas, ok? Então, quando vocês ouvirem falar, quando falarem de povos pré-colombianos, lembrem-se sempre, são os povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Continuando. Esse termo ele é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica, tá? Para o Brasil, a gente utiliza o termo pré-cambralino, ok? Então, esse termo é usado quando se refere aos povos, aos nativos da América, né? Tanto da América Anglo-Saxônica como da América Hispânica. Continuando. Essas culturas, entre esses povos pré-colombianos, as culturas pré-colombianas, nós iremos estudar, nós podemos encontrar os povos incas, os astecas, os maias, os aimaras, ticunas, nazcas e muitas outras culturas, tá? Só que o nosso foco na nossa aula de hoje, nós estudaremos principalmente sobre os incas, os astecas e os maias, tá? Então nós veremos a organização social desses povos aqui, dos povos incas, dos astecas, dos maias. Nós veremos a organização política, nós veremos sobre a cultura, nós veremos sobre a economia e veremos também sobre a religião dos povos incas, astecas e maias. Como que esses povos viviam? Primeiro eu vou explicar para vocês, fazer um apanhado geral sobre os povos e depois eu vou explicar as particularidades de cada povo, ok? Como que esses povos viviam? Tá? Então, esses povos, pessoal, eles eram sedentários, tá? Então, eles não eram nômades, ou seja, eles não viviam de um lugar para o outro, tá? Então, eles eram sedentários, eles tinham seu lugar próprio, tá? Onde haviam cidades, e nessas cidades haviam templos, palácios, mercados e casas, tá? Então, era bastante organizado, ok? Então, a organização ali, a estrutura das cidades, os lugares onde esses povos pré-colombianos viviam, era muito organizado, tá? Então, eles possuíam templos, palácios, mercados, casas. Só que eles possuem também muitas particularidades de cada povo, ou seja, cada povo tem a sua particularidade, sua característica comum, tá? Embora seja muito diferente entre si, a gente pode destacar algumas características comuns dessas sociedades pré-colombianas, que é o que nós veremos a seguir. Organização social. Como que eles eram organizados socialmente? Tá? Então, eles eram extremamente hierarquizados, com o imperador no topo da hierarquia, ou seja, o imperador era quem mandava em tudo, que comandava os povos. Seguido do imperador, ou seja, abaixo do imperador, haviam os sacerdotes, tá? Depois dos sacerdotes, vinham os chefes militares, tá? E após os chefes militares, vinham os guerreiros, e abaixo dos guerreiros,
nós tínhamos os camponeses, havia os camponeses que cultivavam a terra, tá? Esses camponeses aqui, pessoal, eles viviam de forma diferente do que nós já conhecemos, que nós já vimos ali nos povos africanos, ok? Então, essa era a organização da sociedade pré-colombiana. A economia. A economia, pessoal, era a base, a agricultura era a base da economia, ali dos povos pré-colombianos, tá? Eles plantavam milho, batata, abóbora, entre outros produtos da agricultura, e praticavam também o artesanato, mais especificamente a cerâmica, e também produziam peças de metais, ok? Então, a economia deles estava baseada, estava estruturada ali na agricultura e no artesanato. As roupas, pessoal, esses povos, eles se preocupavam muito com a questão da vestimenta. Por quê? Porque existia uma diferença muito grande ali entre as classes sociais, tá? Então, a roupa, na verdade, a vestimenta, é o que definia as classes entre os nobres e as pessoas comuns. Então, por isso, eles tratavam de cuidar dessa questão das vestimentas. A religião pré-colombiana era politeísta. Ah, professora, mas o que é uma religião politeísta? É quando se realiza adoração a vários deuses, tá? Então, quando eu falo de politeísmo, eu estou falando da adoração a vários deuses, tá? E os pré-colombianos, eles adoravam, eles cultuavam os deuses ligados ao ciclo da vida, tá? Então, eles eram cultuados através de cerimônias, que incluíam procissões e sacrifícios, tá? Esses sacrifícios poderiam ser humanos ou poderiam ser também de animais. Agora, pessoal, nós vamos ver mais especificamente sobre cada povo, tá? Então, nós vamos ver primeiro sobre os povos maia, tá? Então, os maias, eles estavam localizados onde atualmente hoje é o sul do México, a Guatemala, Belize e Honduras. Então, os povos maias, eles habitavam ali, se localizavam nessas cidades aí que eu acabei, que vocês podem perceber, podem ver através do vídeo. No México, na Guatemala, e Belize e Honduras. O que eles cultivavam? Qual era a economia deles? Eles cultivavam algodão, milho, tabaco, e desenvolveram um sofisticado sistema numérico, tá? Que isso daí contribuiu mais na frente até para nós, essa questão do sistema numérico. Mas o que mais chama a atenção nesses povos, pessoal, é a arquitetura. A arquitetura desses povos, porque é muito rica. Então, até hoje sobrevivem pirâmides, onde se ofereciam sacrifícios humanos e de animais, tá? Ali na região do México. Então, até hoje, essa arquitetura é viva ainda, tá? Ainda existe e é possível, virou, na verdade, pontos turísticos, tá? Essas construções eram ricamente decoradas com estátuas de animais e símbolos diversos. Esses povos, os maias, eles eram excelentes astrônomos, tá? Então, eles criaram um calendário, tá? Onde podiam conhecer as datas dos eclipses e estações do ano, tá? Então, pessoal, eles criaram, foram os autores dos calendários. Eles utilizavam esses calendários, através desses calendários, eles conseguiam se localizar nas estações do ano e facilitavam a questão da agricultura, das plantações deles, tá? Então, foi muito importante essa criação desse calendário, não só para eles, como para os demais povos que seguiram depois. Outro povo que nós vamos falar, que nós estamos vendo, que faz parte, que é um povo pré-colombiano, tá? São os astecas. Os astecas, eles viviam onde hoje é o norte atual do México, também ali na região do México, ok? Eles imigraram para o centro do território e foram submetendo vários povos. E em 1325 se estabeleceram no meio do Planalto mexicano, onde construíram sua capital, Tenochtitlan, no centro de um lago. Essa cidade se tornou o centro do grande império e impressionou aos espanhóis com suas ruas largas e limpas.
Então, pessoal, os astecas, eles criaram a sua principal cidade. Era Tenochtitlan, que era o centro, tá? No centro de um lago, tá? E os espanhóis, eles ficaram muito espantados, impressionados com as ruas largas e limpas dessa cidade, com a organização dos astecas. Como que era a organização desse povo, dos povos astecas? Eles se organizavam como um verdadeiro império, pessoal, tá? Eles cobravam tributo dos povos subjugados, ou seja, dos povos que foram subjugados ali anteriormente, né? Que foram submetidos aos comandos dos astecas. Qual que era a economia deles? Eles cultivavam o amendoim, o milho, tomate, cacau, para fazer chocolate, né? Uma delícia. O feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate, e comercializavam ali o artesanato com as populações vizinhas. Então a economia deles era a agricultura também, ok? Os astecas, eles também aproveitavam, pessoal, as guerras para capturar os guerreiros e oferecê-los aos deuses em rituais religiosos, tá? Então todos aqueles guerreiros, bravos guerreiros, que eram capturados, eles eram oferecidos em rituais aos deuses dos astecas. A religião do povo asteca também é o politeísmo, tá? Que é uma característica comum entre todos os povos dos povos pré-colombianos. E agora nós vamos ver sobre os incas, tá? Os incas, pessoal, eles estavam localizados, eles viviam na região onde hoje é o Peru, o Equador, o Chile e a Argentina, tá? Então, atualmente são esses lugares aí, tá? Essas regiões do Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Como que esses povos, como que os incas se organizavam? Então, os incas, eles submeteram também vários povos e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que atingia todo o Império Inca, tá? Eles registravam a cobrança de tributos e acontecimentos num sistema denominado quipu, tá? É um sistema típico, tá? Específico dos incas. Esse sistema, ele consistia em uma série de fios coloridos, onde eram feitos nós de 1 até 9. Eis aí a questão da numeração, tá? Então, esse sistema de tributos que eles registravam era chamado de quipu. Não esqueça dessa palavrinha, pessoal. E como que era a economia do povo inca? Eles plantavam milho, batata, coca, e domesticavam também animais, como a iana, da qual obtinham lã, leite, carne, além de ajudar na carga de mercadorias. Então, pessoal, a economia deles estava também baseada ali na agricultura e na criação de animais, tá? Só que eles também tinham a questão da carga de mercadorias, que já era uma economia diferente dos outros povos. A religião também é politeísta, tá? Ou seja, eles adoravam a vários deuses, tá? Mas eles especificamente, eles honravam a natureza, ok? E para isso eles realizavam cerimônias grandiosas a cada mudança de estação. E nessas cerimônias incluíam as procissões, músicas, sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, como a gente já havia comentado anteriormente, ok? Continuando. Agora, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre os povos indígenas no Brasil, tá? Que faz parte ali também, como que eram esses povos indígenas. Lembrando, pessoal, deixa eu só esclarecer um negócio para vocês. Quando eu falo desses povos pré-colombianos, eu estou falando de povos indígenas, povos nativos, tá? Povos nativos da América, tá? Que já habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, dos portugueses aqui nas Américas, ok? Os povos indígenas no Brasil, pessoal, vamos conhecer um pouquinho? Povoamento do Brasil. Há 11 mil anos atrás, o Brasil ele já era povoado pelos indígenas, como eu já comentei anteriormente, tá? Os vestígios de São Raimundo Nonato, no Piauí, tá?
48 mil anos, então tem restos de fogueira, tá? O primeiro vestígio que foi encontrado foi a primeira brasileira, se chamava Luzia, tá? E o crânio mais antigo encontrado na América, faremos no grupo de WhatsApp, ok?